Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live do projeto Aprenda em Casa, do Sindiconte Rio, que é o Sindicato dos Contabilistas da cidade do Rio de Janeiro. E hoje temos a honra de receber aqui o Leônidas Quaresma, especialista em imposto de renda e auditor aposentado da Receita Federal. Olha, é muito bom, esse bate sempre é, e esse será mais ainda, porque trataremos hoje de rendimentos acumulados, livro caixa, e a gente vai falar um pouquinho do auxílio emergencial, né, declaração pré-preenchida, e isso é muito interessante a gente saber. Gostaria de convidar a todos para seguir o Sindiconte Rio nas redes sociais, estamos em todas elas e todo dia temos notícias diferentes, materiais, parceiros, e convidar também todo mundo para fazer parte da família Sindiconte Rio, que estamos fazendo várias promoções para quem se associa, tem vários benefícios, estamos aí trazendo também outras parcerias. E antes de passar a palavra para o Leônidas, vou passar a palavra para a Diva Gesualdi, que é a presidente do Sindiconte Rio. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Leônidas, oficialmente. Bom ver o Josué, o nosso diretor aí também, entre todos os outros colegas que estão conosco, agradecer a presença de vocês, porque realmente juntos seremos mais fortes. Então, cada vez mais a gente espera a participação nas lives e em todas as nossas oportunidades de estarmos juntos. Queremos até solicitar a quem possa estar conosco e que seja nossos associados ou venham a ser o nosso associado, que atualize o seu cadastro junto ao sindicato, porque nós estamos procurando melhorar na nossa divulgação e alcançar todos vocês com as atividades desenvolvidas por nós. E alguns colegas nos têm dito que não têm recebido essas comunicações. Então, daí a nossa necessidade de atualização cadastral. E a gente fica feliz de tê-los conosco. Leônidas, então, a palavra é sua, o tempo é seu, e vamos lá junto com a Sandra aí. Tá bom. Boa tarde, Diva. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês. E eu queria, antes de mais nada, agradecer essa oportunidade de tentar transferir um pouco do conhecimento da minha experiência. E isso me dá muito prazer. Eu acho que é importante que a gente possa, de alguma maneira, ajudar as pessoas e transferir conhecimento. O conhecimento não deve ficar restrito conosco. Se você sabe, passe adiante. É tudo de bom isso. Bem, eu também acho. Sim. Você vai começar por onde? Eu queria que vocês me ajudassem trazendo as dúvidas. E aí, a partir das dúvidas, eu falo, porque senão corre o risco de eu falar o que vocês já sabem, eu dizer, como esse cara é chato, isso aqui eu já sei, não era isso que eu queria. Então, vocês trazem as dúvidas e eu, a partir delas, vou tentando, digamos, explicar e orientar. Vamos lá. Primeira dúvida que me pediram. Quem tem uma ficha, né, que é recebido acumuladamente, quem tem que preencher obrigatoriamente? E o que é preencher ali? Tá, então vamos entender o que é esse recebido acumuladamente. O que ocorre? Imagine que você, digamos, trabalha numa empresa e o exemplo que eu dava sempre, imagine um funcionário de um banco, entrou no banco, o camarada, digamos, é economista, mas estava ruim de arranjar emprego, entrou no banco como auxiliar de serviços gerais. Uma semana depois, o gerente percebeu que o cara era muito bom em finanças e colocou ele na tesouraria. Então, ele ganhava o salário de auxiliar de serviços gerais, uma merreca de salário, e trabalhava como tesoureiro. Na verdade, trabalhava como tesoureiro. Passou-se o primeiro mês, o segundo, 6 meses depois, ele chegou no gerente e disse, chefe, o negócio é o seguinte, eu estou aqui trabalhando de tesoureiro, estou ganhando como auxiliar de serviços gerais. Disse, não, eu vou resolver a sua vida. Passaram-se mais 6 meses, depois de alguns anos, ele encheu de... Não dá mais. Para ganhar esse salário de auxiliar de serviços gerais, fazendo trabalho de tesoureiro, que a responsabilidade é imensa, não dá. Vou reclamar na justiça. E aí ele entrou na justiça do trabalho para reclamar aquela diferença salarial. Ele, como auxiliar de serviços gerais, ganhava R$ 1.100, que é o salário mínimo. Como tesoureiro, ele devia ganhar pelo menos R$ 5.000.
Obviamente, o que aconteceu? O empregador dele, o dono do banco, mandou embora. Entrou na justiça, o empregador mandou ele embora. Rolou algum tempo, alguns anos depois, ele conseguiu a decisão dizendo, não, realmente, pelas provas do processo, está provado que ele trabalhou como tesoureiro pelo menos 5 anos, que é o prazo prescricional. Quer dizer, ele poderia reclamar no máximo 5 anos para trás. E aí ele vai e recebeu, digamos, aquilo tudo, aquela diferença de R$ 1.000 que ele tinha de salário para 5 mil do tesoureiro, R$ 4.000 durante aqueles 60 meses dos 5 anos que ele trabalhou. Tá? Então, quando você recebe um rendimento atrasado, quando você recebe um rendimento relativo a ano calendário anterior, você trata isso como RRA. Então, digamos que esse rendimento dele ele fez jus a esse rendimento entre 2010 e 2014 e recebeu agora em 2020. Obviamente, 2014 é anterior a 2020, que é o ano calendário, então esse é o rendimento recebido acumuladamente. O que acontece? Até antes da mudança da legislação, este camarada que recebeu, digamos, 60 vezes R$ 4.000, ele cairia com certeza naquela alíquota de 27,5%. E ia pagar um imposto enorme. Por sorte, a legislação foi alterada e disse, não, se ele tivesse recebido isso lá ao longo de 2010, 2011, 2012, 13 e 14, mês a mês, ele teria pago um pequeno imposto. E a alíquota seria, digamos, de 12%. Cobrar-lhe agora na alíquota de 27,5% não é justo. Então, o que a legislação quer dizer? É como se ele pegasse esse dinheiro todo que ele recebeu de uma vez e dividisse pelo número de meses a que ele fez jus. Não é o tempo em que ele demorou para receber, é o tempo em que ele fez jus, quer dizer, o tempo que ele trabalhou como tesoureiro, ganhando como auxiliar de serviços gerais e não foi pago. Tá? Bom, e aí, primeira consideração, a cada 12 meses, consideram-se 13. Por quê? Porque tem o 13º. Então, esse monte de dinheiro que ele recebeu, a cada ano, são 13 parcelas, não 12. Então, ele vai contar o número de meses a que ele fez jus, considerando sempre o 13º em cada ano completo, e é como se ele dividisse esse total pelo número de meses. Então, imagine que ele tenha recebido, digamos, R$ 100.000, agora um exemplo hipotético, recebeu R$ 100.000 relativo a 20 meses. Significa que ele, na média, teria recebido R$ 5.000 por mês. Digamos que R$ 5.000 por mês, ele entra na tabela e digamos que ele teria um imposto mensal de R$ 500. Então, R$ 500 vezes 20, que é o número de meses, dá R$ 10.000. Desses 100 mil, ele deveria ter pago 10 mil se ele aplicasse a tabela. Bom, esse, então, é o conceito, é o porquê do chamado rendimento recebido acumuladamente. É quando o contribuinte recebe rendimento relativo a mês calendário anterior ao da declaração. Originalmente, esse conceito de RRA era só para salário atrasado. A legislação evoluiu e agora serve para qualquer rendimento atrasado. Por exemplo, aluguel. Você alugou lá seu imóvel, o seu inquilino deixou de pagar durante meses, você entrou na justiça, obrigou a pagar. Ele vai te pagar aquele aluguel atrasado, trata como RRA. Então, como é que você vai preencher essa ficha? Você vai colocar lá o valor do rendimento, lembrando que esse rendimento você exclui desse rendimento aquilo que você gastou para receber. Então, se você precisou entrar na justiça e, consequentemente, teve que contratar um advogado, você vai pegar aquele valor da condenação, vai diminuir o valor do advogado e vai colocar lá como rendimento tributável. Ok? Uma outra coisa, uma lembrança que muita gente erra nisso. Normalmente, digamos, quem está nessa situação, eu diria que quase 100% são seletistas, quer dizer, não são funcionários públicos. Porque funcionário público, dificilmente, digamos, ele consegue esse rendimento atrasado, até consegue, mas é pouco. Então, o seletista, que é regido pela CLT, ele tem um teto de contribuição previdenciária. Então, na hora da condenação, em geral, tem 3 alvarás. O alvará que manda pagar ao reclamante, ao empregado, o alvará que manda recolher o INSS e o alvará que manda recolher o imposto de renda retido na fonte. Isso. Em quase 99% dos casos, aquele alvará da contribuição previdenciária é ônus do reclamado, do empregador. Por quê? Porque, ao longo do trabalho, aquele reclamante, muito possivelmente, ele já contribuiu com o máximo. Tá? Então,
o empregado ele tem um teto de contribuição, o empregador não tem. Então, quando o empregador é obrigado a complementar o salário, o empregador é obrigado a pagar a contribuição previdenciária daquele que foi complementado. Já o empregado, dificilmente, ele tem, digamos, complementação de contribuição previdenciária. Tá? Então, não é 100%, mas na maioria absoluta das vezes, aquela contribuição previdenciária é do empregador. Então, você tem que estar atento naquela planilha de cálculo que você recebe do processo, se tem lá contribuição previdenciária do reclamante. Se não tiver, não tente deduzir essa contribuição previdenciária, porque essa contribuição previdenciária é do reclamado, quer dizer, do empregador. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o seu rendimento vai ser o líquido que você recebeu mais o imposto de renda retido na fonte. É comum também um erro as pessoas colocarem como rendimento o líquido e pleitear a fonte. Tá? Então, lembra que seu rendimento tributável é o que você recebeu líquido mais o imposto de renda retido na fonte. Então, você vai colocar lá como rendimento o seu líquido mais a fonte, ou se na sua planilha tiver o valor do rendimento tributável ou o valor do rendimento tributável, a contribuição previdenciária sua, se tiver havido, certamente vai ser pequena, não vai ser tudo aquilo que foi pago, que é a maior parte é do empregador, e o número de meses. Não é o número de meses que você demorou a receber, e sim o número de meses que você trabalhou e fez jus a uma diferença salarial. Um outro detalhe que também muita gente erra e se esquece. Imagine que desse dinheiro que você recebeu, parte é rendimento tributável e parte é rendimento isento. Digamos que você recebeu R$200 mil, tá? Sendo que 100 mil é fundo de garantia e outros 100 mil é salário principal. Tá? E aí você pagou, digamos, 20 mil para o advogado. Só que você gastou 20 mil para receber 200 mil. Para receber 100 mil, que é rendimento tributável, você terá gasto quanto? 10 mil, que é a metade. Tá? Então, você tem que fazer uma regra de 3. O que você recebeu de total corresponde ao total pago ao advogado, assim como o que você recebeu como rendimento tributável corresponde a X. E aí você tem o valor atribuído ao advogado correspondente ao rendimento tributável. Não é o total do que você pagou ao advogado que você vai deduzir. É a proporção do seu rendimento tributável com o valor do advogado. Ok? E aí tem uma novidade que eu não consegui ainda confirmar, que semana passada, eu acho que dia 13, teve um julgamento no Supremo. O que acontece? O entendimento da Receita, até semana passada, pelo menos, e da Procuradoria da Fazenda, era que, como é que chamava mesmo, meu Deus? No contexto da rescisão, juro e correção monetária, rendimento isento. Trocando em miúdos. Se você, digamos, nesse caso, você era funcionário do banco, trabalhou, teve aquela diferença, reclamou, entrou na justiça e imediatamente seu empregador te mandou embora. Então, você foi demitido. Então, o juro e a correção monetária, neste caso da demissão, a Receita admite que é rendimento isento. Ok? Por isso, você teria que fazer essa proporção do advogado. Semana passada, teve um julgamento no Supremo em que o ministro Dias Toffoli, que foi relator, disse que a Constituição de 88 não reconheceu esse rendimento de juro e correção como tributável. Então, no entendimento dele, foi seguido pela turma o rendimento o juro e correção sobre pagamentos de trabalho atrasado é rendimento isento. Eu não li o voto, não sei exatamente como é que está a modulação desse voto. Se ele disse que é daqui para frente, se ele disse que é tudo desde lá de trás, então precisaria alguém ler a modulação para saber essa decisão a partir de quando vige. Tá? Mas, pelo que eu pude apurar, para o Supremo, e aí, se o Supremo julgou, está batido o martelo, não tem que reclamar mais. Se você, digamos, tem uma causa trabalhista, esse rendimento que você vir a receber, o principal, mais juros, multa e juros, seria rendimento isento. A dúvida que eu tenho hoje é nessa questão da modulação. Se isso vem desde lá de trás, para os processos do passado, ou se é a partir da decisão do Supremo. Ok? Então, ou se ela é monocromática, né? Que agora tem até uma outra palavra, né? Não é monocromática?
Agora tem uma coisa que, às vezes, ele está fazendo decisão, como foi ontem, uma decisão que ele fez, que só serve para aquele processo. Não, aí, para servir para o outro, teria que haver a repercussão, né? Não. Acho que esse julgamento é de repercussão geral. Então a questão, a dúvida que eu tenho é na modulação. Porque ele pode dizer, não, essa nossa decisão é daqui para frente. Os processos que forem pagos daqui para frente, o juro é rendimento isento. Ou então, não. Como a Constituição não... Como é que ele chama mesmo? Não recepcionou. Como a Constituição não recepcionou, desde sempre, juro, correção é rendimento isento. Então, teria que ver esta modulação. Eu tentei ver com o advogado, e ele disse, não, mas a gente sempre entendeu que isso era rendimento isento. Então, como ele entendeu que era rendimento isento, ele não procurou ler a decisão para saber. Então, essa certeza eu prometo trazer numa próxima. Mas é bom que vocês fiquem atentos, tá? Tá. Aí o pessoal está perguntando o seguinte: eu recebi em novembro de 2020 um precatório e teve retenção de 3% sobre o valor. É no rendimento acumulado que vai colocar. Aí é um problema. Então, vamos... Mas eu gosto de contar as histórias para as pessoas entenderem os porquês. Tá. Então, complementar a informação aqui. Porque aí, esse mesmo precatório deveria ter sido pago em 2016, mas só foi pago em 2020. Tá. Então, vamos por partes. Primeiro, a segunda parte, que é mais fácil. Como eu disse, você vai contar o número de meses, o tempo que você fez jus àquele ganho. Esse tempo em que demorou para você receber não conta. Aquele nosso empregado do banco, ele trabalhou entre 2010 e 2014. Então, foram 5 anos. Entre 2010 e 2014 são 5. Tá? 10 anos, 12, 13, 14, 15. Então, o tempo dele serão 65 meses, considerando que ele entrou em janeiro e foi demitido em dezembro de 14. Por quê? 13 vezes 5, 65. Entre, digamos, janeiro de 2015, que é até hoje, quando ele recebeu, esse tempo não conta. Esse tempo que a justiça demora a julgar não conta, é só o tempo que ele fez jus. Tá? Então, nesse caso da pergunta, ainda que o precatório seja de 2016 e ele recebeu em 2020, esse tempo de 16 a 20 não conta. É o tempo, digamos, em que ele fez jus e não recebeu. Esse é um ponto. Aí tem uma historinha para contar para vocês entenderem melhor. O que acontece? Antigamente, alguns anos atrás, quando você tinha uma causa trabalhista, o que acontece? Esse camarada do banco, ele era empregado do banco e o banco todo ano informava ele na DIF. Quando ele foi mandado embora e entrou na justiça, quem passou a cuidar da vida dele deixou de ser o RH do banco. Passou o quê? A ser o jurídico do banco, que era um processo trabalhista. Então, os advogados do banco é que estavam cuidando. Então, o RH que faz a DIF nunca mais se interessou por ele. Para o RH, ele teria morrido. Ok? E aí chega um determinado ponto, ele ganha na justiça esse dinheiro e vai ser pago a ele. Só que o jurídico dificilmente se comunica com o RH. Então, este empregado recebeu essa grana preta e o RH não soube de nada. Tá? Isso era o que acontecia antigamente. Conclusão, ele recebeu o dinheiro, teve retenção na fonte, fez a declaração dele e caiu na malha. Por quê? Porque a fonte pagadora não informou em dia esse dinheiro que ele recebeu. Constatado isso, das duas, uma. Ou ela não fazia a DIR e o contribuinte reclamava porque ele pleiteava a fonte e não tinha confirmação daquela retenção na fonte, ou então ele recebia o dinheiro, a fonte pagadora não retinha a fonte e ele não declarava, porque se declarasse ia ter que pagar imposto. O que eles fizeram? Alteraram a legislação e disseram, nos processos da Justiça Federal, que é a Justiça do Trabalho é uma justiça federal, o que nós vamos fazer? Quem for pagar vai ser sempre o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica. E, para evitar esse esquecimento de informar na DIF, o Banco do Brasil e a Caixa vão reter 3% sobre o valor da condenação. Tá? Então, a regra era essa. Recebeu condenação judicial, o Banco, Caixa Econômica, o Banco do Brasil retém 3%. Isso obriga o Banco do Brasil e a Caixa a informar em DIF. Que sempre que a retenção na fonte, o pagador tem que fazer DIF. Ok? Bom, isso vinha rolando. E existe um código para isso. O Código 5936, condenações judiciais. Tá? Bom, e aí o que aconteceu? O tempo foi passando, veio a lei que falou do RRA, que alterou o artigo 12A da 7.713. Quando criou-se o RRA,
a legislação, a Receita diz, bom, eu agora não posso usar mais aquele código 5936, porque o 5936 fala de 3% de retenção. Como o RRA vai depender da quantidade de meses, eu vou criar um outro código. E aí a Receita criou o código 1889. Tá? Então, quando é RRA, a fonte pagadora, Banco do Brasil ou Caixa Econômica, tem que pagar, tem que reter a fonte com o código 1889 e aplicando a tabela. Essa tabela do RRA. Quando não é RRA, código 5936. Isso que você acabou de falar, a pessoa disse que recebeu um precatório e o banco reteve com o código 5936. Significa que este contribuinte certamente vai cair na malha. Por quê? Porque a Receita não vai reconhecer aquele rendimento como RRA. Tá? Vai reconhecer aquele rendimento como outros, exceto RRA. Então, ele que se prepare, junte a planilha de cálculo, que ele vai cair na malha e vai ter que fazer um dossiê digital de atendimento, juntando a planilha, provando o número de meses, provando quanto recebeu e quanto foi retido na fonte. Falei demais, né? Não, porque aí fiquei pensando o seguinte, nesse caso, dependendo do valor, talvez não seja interessante cair na malha? Não, com certeza que é. É uma diferença absurda. Se você... Porque o que acontece? O RRA, a lei diz que ele é de tributação exclusiva, mas dá ao contribuinte o direito de optar pelo ajuste. Ajuste significa que ele pega aquele rendimento todo dele e somar com os demais rendimentos. Aí você vai dizer, mas que maluquice! O RRA, em geral, 99,9% das vezes é melhor que seja exclusivo na fonte. Por quê? Porque ele leva em conta o número de meses. Então, é como se ele pegasse aquele dinheiro, dividisse pelo número de meses, calculasse o imposto médio por mês, que é muito mais barato do que se ele fizer tudo de uma vez, que a alíquota vai subir. Aí você me diz, então qual é o maluco que vai optar pelo ajuste? Opta pelo ajuste aquele contribuinte que tem ganha um dinheiro, tem relativamente poucos meses a considerar, mas tem deduções muito altas. Por exemplo, o camarada recebeu R$100 mil relativo a 5 meses. Então, na média, ele recebeu R$20 mil. Só que ele já está velho, gastou uma grana preta de plano de saúde, R$30 mil de plano de saúde, fez operações, então as despesas dedutíveis dele são muito altas. Então, digamos, se ele considerar como RRA, 5 meses vai dar R$20 mil por mês. Como ele vai ter, digamos, R$50 mil de despesas dedutíveis, o rendimento dele, a base de cálculo, vai cair para 50 mil e, com certeza, o imposto dele apurado como ajuste vai ser menor do que como RRA. Então, é interessante o contribuinte fazer essa experiência, ele preenche lá a ficha RRA, marca como ajuste, vê o resultado, e marca como exclusivo da fonte para ver o resultado. E aí opta pelo que for melhor. Ok. Então, só lembrando, o banco fez o código 5928, aí ele tem que fazer toda essa... Normalmente 5928 e 5936. 5928 eu acho que Justiça Estadual. 5936 é Justiça Federal. Qualquer dos dois, para a Receita, aquilo não é RRA. Está errado. Tá? Ele vai ter que provar na malha que aquilo é um RRA. Tá. E aí, como é que faz? Porque geralmente quem paga o precatório é o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil não dá um informe de rendimento. Mas não consegue tirar lá no próprio processo na Justiça? Simplesmente o rendimento é fácil. Ele vai no ECAC, vai lá em declarações e demonstrativos. À esquerda, lá em cima, tem comprovante de rendimento, rendimentos recebidos. Eu agora não sei qual é o nome, mas está à esquerda. Logo que ele clica em declarações demonstrativos, tem lá meu imposto de renda, e lá em cima tem comprovante. Ele consegue saber direitinho lá o quanto ele recebeu com o código 5936 ou 1889. 1889 é RRA, 5936 é exceto RRA. Tem uma pergunta aqui que eu não sei muito se é imposto de renda, não. Profissional autônomo aposentado pelo regime geral, se continuar a trabalhar e receber de pessoa física, tem que recolher INSS? Todo mundo que recebe rendimentos de trabalho tem que recolher INSS, independente de ser aposentado ou não.
Recebeu o rendimento de trabalho, contribuição previdenciária nele. Aí agora vamos falar do que eu estou mais preocupada, que é o Carnê-Leão, não. A pessoa botou deduções do Carnê-Leão, não, as deduções do livro caixa. Sim. O que você quer saber de livro caixa? Me dá um bizu. Quem pode e o que são dedutíveis ou não. Então, basicamente, quem pode escriturar livro caixa são os profissionais autônomos, aqueles que recebem de trabalho não assalariado. Ok? Por exemplo, médico ele tanto pode receber das pessoas físicas quanto dos convênios. Só que ele não é empregado do convênio. É um trabalho não assalariado. Então, ele pode deduzir o que ele gasta para receber. O que, digamos, basicamente, o que você é obrigado a gastar para receber o rendimento, você pode deduzir, tá? Desde que, digamos, seja alguma coisa, digamos, basicamente é o que é consumível. Por exemplo, um médico que monta o consultório, o que ele gastar, digamos, comprando aparelho de ar-condicionado, mesa, estetoscópio, essas coisas, como isso é um investimento, não deduz no livro caixa. Agora, papel higiênico, a toalha de mão, o pano de campo, o que ele consumir no consultório dele, ele vai poder deduzir. Tá? Digamos, o almoço, a gasolina do carro, essas coisas, ele não deduz. Por quê? Porque na atividade dele de médico, ele não necessariamente, digamos, precisa usar o carro. Agora, para um caixeiro viajante, a gente chama de caixeiro viajante. Digamos, alguém que trabalha, por exemplo, motorista de táxi, motorista de aplicativo, etc., ou ele opta pelo livro caixa, ou ele opta por aquilo, digamos, por considerar já como despesa da atividade aqueles 40%, quer dizer, vai tributar apenas 60%, eu acho que é isso mesmo, 60% do que ele receber. Ok? Então digamos que o camarada seja vendedor ambulante. Lembra do tempo que se vendia enciclopédia? Então, o camarada era vendedor de enciclopédia, era um trabalhador autônomo. Com certeza, para ele é necessário ter um carro, gastar dinheiro com táxi, ônibus, seja lá o que for. Então, estas despesas de locomoção são necessárias para ele poder bater de porta em porta. Então, ele pode deduzir isso como livro caixa. Ah, entendi. Tá. O que for investimento, não pode. O que for gasto, consumido, pode. Tá. E pode livro caixa também para produtor rural, não é isso? Sim, pode sim. Livro caixa de atividade rural pode, sim. Agora, eu fiz o livro caixa, fiz as deduções e eu sou obrigada ao Carnê-Leão, ou eu deveria ter recolhido o Carnê-Leão, ou posso recolher o Carnê-Leão agora? Não. O que acontece? O Carnê-Leão, quer dizer, o que você recebe de pessoa física ou de pessoa física de trabalho não assalariado ou aluguel, o que você recebe em geral de pessoa física, ele está de tributação tributação na fonte. Você é obrigado a calcular mês a mês o quanto você recebeu, fazer as deduções devidas e calcular quanto você deve pagar, tá? Mês a mês, e depois ajustar na declaração de ajuste no ano seguinte. Se você, digamos, apurou ou deveria ter apurado o imposto do Carnê-Leão e não paga, você está sujeito a uma multa de 50% sobre o valor devido. Tá? Imagine, você ganhou lá R$10.000 e digamos que você teria que ter pago de Carnê-Leão R$1.500. Não pagou, isso o ano inteiro. Todo mês você deveria ter pago R$1.500 de Carnê-Leão e não pagou. A Receita pode aplicar uma multa de 50% sobre os R$1.500 que você deveria pagar, ainda que você pagasse isso no ajuste. Tá? Então, você vai pagar R$1.500, no ajuste, você pagou R$1.800 de imposto sobre aquele rendimento do Carnê-Leão, ok? Só que, sobre aqueles 1.800, quer dizer, a todo mês, você estaria sujeito a uma multa de 50%, calculado mês a mês. É o que a gente chama de multa isolada do Carnê-Leão. Nossa! Por isso, então, a sua recomendação para fazer livro caixa e o Carnê-Leão no programa novo de 2021. Sim. Agora, digamos, agora que eu estou do lado de cá, deixa eu, digamos, falar algumas coisas que é verdade. Pode até parecer estranho, mas é verdade. O que acontece?
se a Receita vier a lhe cobrar o carnelhão, dependendo do exercício que ela venha a lhe cobrar, vale mais a pena você ser autuado do que você, por sua livre e espontânea vontade, pagar o carnelhão. Imagine, há um tempo atrás, a Receita fez essa cobrança da multa do isolado do carnelhão hoje seria 2017, exercício 17, calendário 16. Se você pega lá um carnelhão, digamos, de R$1.000, que você deveria ter pago em janeiro de 2016, que é o exercício 17, você devia pagar R$1.000, não pagou, então você teria uma multa de R$500, ok? A Receita poderia cobrar R$500. Isso num auto de infração. Então, a sua dívida desse auto de infração está vencendo hoje. Você foi autuada hoje, tem 30 dias para pagar aqueles R$500. Aqueles mesmos R$1.000 que você não pagou lá em janeiro de 16, se você aplicar 20% de multa mais juros Selic até agora, certamente vai dar muito mais do que R$500. Entendeu? Você vai pagar mais do que R$1.500. Ou mais do que R$500. Então, dependendo do tempo que a Receita venha a lhe cobrar, vale mais a pena você ser autuado do que pagar espontaneamente. Mas isso é um problema, né? Porque aí eu preciso de uma certidão, sei lá, para alguma coisa, preciso de uma certidão, aí de repente tem lá inadimplente. Aí eu não, isso não dá inadimplência, não. Não. Isso, quer dizer, existe a possibilidade da Receita lhe autuar, digamos, lhe dar um auto de infração por não pagamento do carnelhão à época. O que eu digo é que, dependendo porque depois disso, de repente, muita gente vai ficar preocupada e vai lá na declaração de 17 e vai quanto eu devia aqui em janeiro de 16, fevereiro, março, abril, vou calcular a multa e juros aqui, vou pagar tudo. De repente, não vale muito a pena. Essa aqui é a verdade. Quer dizer, eu agora não... Entendeu? Pode até parecer... Não é, digamos, ensinar o errado. É ter a obrigação de dizer o direito do contribuinte. Digamos, ele talvez se aproveitar da ineficiência da Receita. Ele tem a obrigação, mas a Receita também tem que correr atrás. Aí, uma outra coisa ainda do livro Caixa. A anuidade do conselho de profissão, anuidade de conselhos, contribuição sindical, contribuição associativa, isso tudo pode abater do livro Caixa, não pode? Que você é obrigado a pagar, sim. Anuidade dos conselhos, com certeza. Porque se você não pagar a anuidade do conselho, você não está regular com a profissão, então você não poderia exercer a profissão, ok? Por exemplo, um contador que não paga o CRC, ele não está apto... Não está apto a exercer a profissão de contador. Ele pode, digamos, ter um diploma de contador, mas não é um contador que não está regular. Então, se ele, digamos, para ser contador, ganhar como contador, ele tem que pagar o conselho, então essa despesa ele pode deduzir. Agora, digamos, uma associação dos contadores, ele paga se ele quiser, ele não é obrigado a pagar a associação para exercer a profissão. Nesse caso, ele não deduz. Entendi. Entendeu? Ele pode deduzir aquele que ele é obrigado a pagar para exercer a profissão e, no caso, ganhar dinheiro. Aí uma outra pergunta aqui, ainda do livro Caixa. Paguei consultoria financeira. Eu posso abater no livro Caixa? A rigor, não, porque qual é a sua atividade? A menos que você fosse, digamos, sei lá, um economista que trabalha com, digamos, aplicando o dinheiro das pessoas, se você precisa, digamos, essa consultoria financeira seria como se fosse um curso. Imagine, digamos, um médico, por exemplo, que, digamos, quer se especializar em cirurgia plástica. Ele faz um curso de cirurgia plástica. Aquele curso, para ele, é necessário para ele poder exercer e bem a profissão de cirurgião plástico. Nesse caso, ele deduz. Mas um outro curso qualquer, que não é necessário para ele exercer a profissão, só pelo fato de ser curso, não. A menos que fosse um curso profissionalizante. Ou a nível de... Aí, essas pequenas coisas são muitos detalhes, né? Então, por isso que eu digo, se você, digamos, pensar, digamos, no conceito, é mais fácil. Se eu preciso digamos, gastar dinheiro com aquilo para exercer, para ganhar meu dinheiro, se eu preciso gastar dinheiro para receber um dinheiro, eu posso deduzir.
Aí, alguém mais tem alguma pergunta sobre livro caixa e recebido acumuladamente, para a gente passar para pagamentos? Bom, no pagamentos dedutíveis, temos algumas coisas que não podem, né? Eu, por exemplo, fiquei bem triste que, por exemplo, vacina não pode. Então, porque a vacina é considerada medicamento. Por isso que não pode. É uma coisa, já que estamos falando de pagamento, o que pode e o que não pode, uma coisa que é comum as pessoas errarem, e eu diria que erram, porque, digamos, quem presta serviço desconhece o direito. Imagine que você resolve fazer uma cirurgia. Quer dizer, você precisa fazer uma cirurgia. E aí vou tomar como exemplo cirurgia de catarata, que é um must. O que acontece? Você vai fazer uma cirurgia de catarata e aí o médico diz para você, vou lhe cobrar pelo meu trabalho R$5.000 e vou lhe cobrar pela lente R$6.000. E você vai ter que pagar ainda o anestesista, que eu sou só o cirurgião, e você vai pagar ainda R$2.000 de instrumentadora. Tá? Então, vamos lá. Os R$5.000 do médico que vai fazer a operação, você vai deduzir, porque ele é médico, então, a despesa médica é dedutível. O anestesista também é médico, então você vai poder deduzir o anestesista. A instrumentadora não é uma necessidade sua, do paciente. Por quê? A instrumentadora é uma necessidade do médico. É isso que o médico nem... Então, isso assusta. Tem muita gente que não sabe disso. Imagine, se o médico... O que a instrumentadora faz? Ela auxilia o médico para quê? Para que ele ganhe velocidade na cirurgia. Imagina o médico trabalhando sozinho, ele pega o bisturi e faz um corte no paciente. Vira as costas, bota aquela pinça, aquele bisturi em cima da mesa, vai pegar uma pinça. Volta, pinça lá um vaso. Pensa nisso. Olha o tempo que ele vai gastar, quer dizer, o campo aberto, a barriga do contribuinte aberta e o tempo que ele vai gastar. Então, uma cirurgia que ele poderia fazer em 1 hora, ele vai demorar pelo menos 2. O que ele faz? Ele contrata uma auxiliar que vai auxiliá-lo, então ele vai fazer muito mais rápido e vai dar mais segurança ao paciente, quer dizer, ele vai fazer isso com mais confiança, ok? Então, por isso que eu digo, a instrumentadora não é necessidade do paciente, é necessidade do médico, para ele atender melhor e ganhar mais tempo. Em vez de fazer, digamos, 5 cirurgias por dia, ele consegue fazer 10, ok? Ok. Então, na hora do médico lhe dar o recibo, ele deveria lhe dar o recibo do trabalho dele e mais o instrumentadora. Não sei por que não existe instrumentador. Eu só conheci instrumentadora. Não sei por quê, mas essa é uma curiosidade de alguém, um dia me explique isso. Então, percebeu? Então, digamos, se a instrumentadora vai custar R$2.000 e o médico 5, ele lhe dá um recibo de R$7.000. Aí o médico vai dizer, não, tá maluco? Eu vou pagar R$2.000, quer dizer, eu não vou pagar imposto sobre R$7.000. Engano. Por quê? A gente acabou de falar do livro caixa. O que eu acabei de dizer? A instrumentadora é uma necessidade do médico. Então, o médico vai dizer que recebeu R$7.000 da sua paciente e vai escriturar no livro caixa o quê? Instrumentadora Maria da Silva, R$2.000. Então, na realidade, ele vai pagar imposto sobre R$5.000, que é o trabalho dele. E o paciente vai ficar feliz da vida, porque vai poder deduzir R$7.000. Então, contem isso para todos os médicos, porque isso é comum. Médico não dá recibo, incluindo a instrumentadora, porque não sabe. O dia que ele souber, ele vai colocar, porque vai deixar o paciente muito mais satisfeito. Ok? Claro. E aí, o outro exemplo, que é clássico também. Ele diz que vai cobrar R$5.000 da cirurgia do trabalho dele e mais R$6.000 da lente. O que acontece? Se o médico... E aí, o que acontece? O que o médico faz? Ele diz, você me passa os R$6.000, eu vou comprar lente no seu nome. E aí a nota fiscal vem no seu nome. Significa que você comprou uma lente, mas nada prova que aquela sua compra da lente foi colocada em você. Você pode comprar uma lente para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu sobrinho. Então, por isso, não pode ser dedutível. Agora, se o médico compra a lente, é claro que ele vai estar sujeito, talvez, ao ICMS. Ele vai ter que mudar a atividade dele, da empresa dele, do consultório, não só de prestação de serviço, mas prestação de serviço e venda de mercadoria. Ele compra a lente e revende para o paciente.
Neste caso, ao invés de um recibo de 5 mil, ele vai dar para o cliente um recibo de 11 mil reais. E vai, de novo, deduzir aquele gasto que ele teve comprando a lente para revender para o cliente os 6 mil reais. Então, ele vai botar lá que recebeu 11 mil reais, vai deduzir os 6 mil que ele precisou comprar para colocar no paciente e fica todo mundo satisfeito. O médico vai pagar imposto sobre 5 e o paciente vai deduzir 11 mil reais ao invés de deduzir só 5. Por quê? Porque lente não é dedutível. Entendeu? Eu acho isso... Tem umas coisas que eu, sinceramente, não me conformo. E aí eu dou exemplo. Se você for a um ortopedista, dizer, doutor, eu estou com uma dor aqui nos quartos, coisa e tal, ele vai te examinar e dizer, não, é que você está pisando mal. Vou lhe receitar uma palmilha para corrigir a sua pisada. Aí você manda fazer a palmilha, gasta R$1.000. Você vai deduzir R$1.000 da palmilha. Você vai fazer uma cirurgia de catarata, que é uma órtese. Tanto a palmilha, eu diria que a palmilha e a lente, a rigor são 2 órteses, que são coisas estranhas ao seu corpo, mas que você vai usar. Você gasta 6 mil da lente e você não deduz. Por quê? Porque a legislação fala em próteses e órteses, só que ortopédicas. Então, você deduz a palmilha, você deduz a cadeira de roda e não deduz a lente, por exemplo. Entendeu? Mas, no caso da lente, tem solução. Se o médico comprar a lente e lhe revender a lente, você vai deduzir. Porque no recibo do serviço dele, ele vai botar lá, fasectomia com implantação de lente. O trabalho dele mais a lente, ele vai deduzir a lente e você vai deduzir tudo. Se não, você não vai deduzir a lente. E muita gente se equivoca e erra e se dá mal por conta disso, porque bota a lente. Lente não é dedutível. Okay? Gente do céu! O médico não pode comprar para aplicação na prestação de serviço? Sim, foi isso que você... Pode. Ele compra. Se ele comprar e aplicar, significa que ele está revendendo, está incluído. Aí temos aqui, assim... Só para complementar, imagine, quando você vai ao hospital, na conta do hospital vem lá estadia e um monte de medicamentos. Como aquilo está incluído na nota do hospital, você deduz tudo. Se você vai num consultório, o médico te dá lá consulta e, digamos, se você comprou a vacina é medicamento separado, não serve. Tá. Aí, ficou aqui uma pergunta da Sandra sobre o livro caixa. O autônomo que trabalha em casa pode deduzir o valor da conta de luz ou parte dela no livro caixa e a internet? Pode. Se ele trabalha em casa, ele pode particionar. Agora não estou lembrado exatamente o percentual, não sei se é 10%. Tem um percentual que você pode aplicar nos seus custos como despesa com o livro caixa. Sandra, tem uma... lá no Perguntas e Respostas da declaração, tem a tabelinha, porque tem lá tem uns percentuais que pode. Eu acho que no caso... E é diferente da luz e da internet, se não me falha a memória. Que eu lembre, assim, de Eu não vou arriscar dizer contrário, porque eu posso passar vergonha de falar errado, então eu prefiro dizer que existe, mas não estou lembrado do tem percentual. Lá o percentual no livro. Aí, ainda com essa questão do dedutível, e se ele der uma nota fiscal dele... Olha só, eu vou te pedir 2 pessoas para fazerem direto a pergunta, porque ficou muito confuso. O RMC, que está com dúvida da questão do precatório, tá? Se você puder abrir a câmera ou o microfone e fazer a pergunta. E a Sônia, que está com dúvida da questão do médico. Então, eu sou a Sônia. Está me ouvindo bem? Estamos. Alto e claro. Então, essa questão da lente foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tenho uma nota fiscal no meu nome da clínica. A clínica me passou. E eu fiz uma cirurgia também. A nota fiscal da clínica está no meu nome e a nota fiscal do médico está separado, do anestesista está tudo separado. Pode ser deduzível a lente? Então, a lente está no seu nome, né? Como se você tivesse comprado a lente. Da clínica. Se é desse jeito...
Da clínica que é como se eu tivesse comprado da clínica. A clínica onde eu me operei me forneceu a nota fiscal no meu nome com a lente, da lente. E eu tenho a nota fiscal do médico referente à cirurgia. Não, se a nota fiscal da lente está no seu nome, você não deduz. Ok. Entendeu? Entendi. Mas aí, assim, ó, por exemplo, essa clínica, a clínica é onde você fez a cirurgia. Então, você tem a nota da lente e das despesas de internação, por exemplo. Sim. Eu tenho a nota eu fiz pelo plano de saúde, eu paguei o anestesista e a lente. Aí eu tenho a nota fiscal do anestesista, eu tenho a nota fiscal da lente, que eu paguei diretamente na clínica. E na nota fiscal do anestesista tem dizendo o tipo de cirurgia com fasectomia, com a implantação de lente. Nesse caso, eu posso colocar... A nota fiscal da lente, como é que está? Está no meu nome, da clínica... Não. Descrição. O que diz a nota? A descrição é... A descrição. Está como... Eu não estou com ela aqui em mãos. Não, vai demorar para buscar. Se a nota fiscal da clínica disser que procedimento de fasectomia com implantação de lente e tiver o valor total, digamos, significa que digamos, a lente está incluída no serviço, aí você pode deduzir. Ok, entendi. Acho que está assim. Se tiver simplesmente venda de lente... Não está assim, não. Não está assim. Está se referindo à cirurgia. Então, se disser lá que a nota é uma cirurgia de fasectomia com implantação de lente, você deduz. Ok. Porque se você, digamos, tem uma nota fiscal de venda de um produto, não necessariamente aquele produto foi aplicado em você. Não se tem a garantia de que foi você a beneficiária daquela compra. Agora, quando ele diz que fez o serviço e implantou uma coisa em você, obviamente, você foi a beneficiária daquele serviço, daquele material. Aí você deduz. Porque pode estar a nota assim, aquisição com implantação da lente através da cirurgia tal. Aí tudo bem, não é isso? Sim, exatamente. Ok. Muito obrigada. Na maioria das vezes, o que eu já vi é uma nota fiscal, digamos, do fornecedor da lente dizendo que está vendendo. Esse caso, eu bato palmas para essa clínica se ela fez dessa maneira. Fez sim. Obrigada. Tá. Obrigada a você, Sônia, por estar aqui com a gente. Rony, porque eu não tenho como te ajudar, porque eu não entendi a pergunta. Se você formular aquela de novo, eu faço, tá bom? Aí, o que mais que temos de novidade dos pagamentos dedutíveis? Eu lembre... Porque eu vi... Você sabe uma coisa que eu achei interessante na pré-preenchida? Está lá na minha pré-preenchida um exame, parte do valor de um exame que eu fiz. Aí já está lá o valor. Eu achei um barato isso, gente. Sensacional. Eu nem lembrava do negócio. E já está lá. A pré-preenchida é genial. A pré-preenchida não te deixa esquecer de rendimento. Quer ver um rendimento que muita gente esquece com facilidade? É resgate de previdência privada. Isso. Você está lá, então, precisou de um dinheiro, está no sufoco, em janeiro, vai lá e resgata um dinheirinho. Você nem lembra, chega no ano seguinte, você não vai lembrar de que passou aquele sufoco e resgatou. Cai na malha por omissão de rendimento. E a pré-preenchida te dá isso. Com certeza. E, por exemplo, no meu caso, que trabalho para muitas prefeituras Brasil afora, prestando serviço de análise, análise de projetos e tudo mais, aí eu tenho que ficar, trabalhei para não sei o quê. Agora, lá na pré-preenchida, fui lá, E também está bem legal da pré-preenchida desse ano, que os rendimentos isentos também já está lá. Por quê? Porque está na DIF. Então, achei assim, bem interessante. Então, agora, uma coisa dos pagamentos que queria saber, já que a gente falou do livro do RRA, você falou do advogado. O advogado não deduz, mas como é que eu faço para lançar ele? Tem obrigatoriedade de lançar? Não tem obrigatoriedade de lançar? Quando você, digamos, paga um advogado para ter um rendimento, é aquilo que eu falei, quando você
gasta para ter o rendimento, você exclui da base de cálculo. Não é nem dedução, é exclusão da base de cálculo. Qual é a diferença? A exclusão, ela vem antes de você informar como rendimento. A dedução vem diminuindo do que você informou como rendimento. Ok? Então, digamos, por hipótese, você ganhou R$100.000 numa causa trabalhista, pagou 20 mil ao advogado. Então, você vai informar como rendimento 100 menos 20, 80. Agora, imagine que você, digamos, ganhou 100 e pagou 20 mil ao médico. Você informa 100 e vai deduzir 20. Então, a dedução vem depois da informação do rendimento. E a exclusão vem antes da informação do rendimento. Ok? O que acontece? Digamos, se você precisou pagar para receber, você deduz. Por exemplo, você tem lá um inquilino que não pagou o aluguel. Você tem que botar esse inquilino na justiça. Quando o inquilino vier a pagar o aluguel, você que gastou dinheiro com o advogado, você vai diminuir do rendimento do aluguel aquilo que você pagou ao advogado. Tá? E lembrando uma coisa, digamos, quando é que você é obrigado a informar pagamentos? Quando você paga tudo que você paga a pessoas físicas, você é obrigado a informar. Tá? Tudo que você paga a pessoa jurídica, você é obrigado a informar se esse pagamento for uma despesa dedutível. Então, um exemplo que eu dou. Você está na sua casa, resolveu fazer um armário no seu quarto, e aí contratou um marceneiro. O que você pagou ao marceneiro, a rigor, você teria que colocar na sua declaração. Paguei ao marceneiro R$2.000 para fazer um armário lá em casa. Agora, se você contrata uma firma de marcenaria, como despesa com armário não é dedutível, você não precisa informar. É difícil, quer dizer, hoje em dia é até mais fácil. Eu diria que a Receita nunca cobrou essa informação dos pagamentos que você faz a pessoas físicas, porque originalmente na declaração em papel não tinha como. Você teria que ter folhas e mais folhas para informar todo mundo. Com a informatização, eu diria que fica fácil você colocar todos os pagamentos que você faz a pessoas físicas. Apesar de que vai ser uma loucura. Imagine. Mas existe a previsão de você, digamos, ser multado por não informar o quanto você paga a pessoas físicas. Então, lembrando que você paga uma pessoa física, independente de ser dedutível ou não, tem que informar. Que você paga uma pessoa jurídica, se não for dedutível, não precisa informar. São os meandros e os detalhes que, né, fazem toda a diferença, né? Então, aí, e eu acho essa questão dos rendimentos muito difícil. A ideia da pré-preenchida é que, no futuro, você simplesmente, digamos, retifique ou ratifique uma declaração que a Receita vai te entregar. Que, em tese, daqui a um tempo, a Receita vai saber tudo da sua vida. Tudo que você recebeu, tudo a quem você pagou. Por exemplo, hoje os médicos são obrigados a dizer de quem receberam. Então, a coisa só acontece depois da... Quer dizer, o médico tem o mesmo prazo de entrega de declaração que você. Então, se você esperar até o dia 30, você até poderia saber o que os médicos disseram que receberam de você. Mas corre o risco do médico deixar para entregar na última hora do dia 30 e você não vai saber. Mas o dia que tiver uma separação, o profissional liberal que recebe rendimentos dedutíveis entrega antes, você não vai precisar nem dizer a quem você pagou. Ele vai te dizer isso. Então, a ideia futura é que você tenha uma declaração que você vai simplesmente ratificar, dizer, realmente é isso que eu recebi, foi isso que eu paguei, ou não foi isso que eu recebi, não, está errado aqui por conta disso, daquilo. Você vai retificar a informação que a Receita tem. A gente está caminhando para isso. Esse ano, a novidade na pré-preenchida é que foram trazidos rendimentos de aplicações financeiras, quer dizer, os rendimentos de banco já apareceram nessa declaração. Possivelmente, o ano que vem, a Receita deve evoluir e colocar mais coisas na pré-preenchida. Tanto é que a Receita está investindo nessa questão da pré-preenchida só com código de acesso, não, agora não lembro que nome eles dão. Esse acesso prata ou ouro pelo GovBR, tá? Que é aquele cadastramento do GovBR com mais uma segunda autenticação. Esse ano ela, digamos, só liberou isso a partir do dia 25, quer dizer, vai liberar a partir do dia 25.
A Sandra disse que aí você já pegou, mas eu imagino que você tenha pego com a sua certificação digital, não foi, não? Ah, é. Ah, então. Desculpa. Com certificação digital você consegue antes. Isso. E mais um detalhe, sim, para quem, digamos, conseguir esse nível 2, ouro ou prata, do GovBR de acesso, tem o seguinte, você não vai conseguir fazer isso como a Sandra conseguiu. Como é que a Sandra fez? Ela abriu o programa, clicou lá em Nova, e ele perguntou, você quer começar uma declaração nova como? Buscando os dados de 2020, da declaração do ano passado, buscando a pré-preenchida ou uma declaração em branco. Ela disse que queria pré-preenchida, ele pediu a ela, digamos, ele reconheceu dela a certificação digital e foi buscar. Nessa pré-preenchida, do jeito que está, digamos, com esse nível 2 de autenticação, você não vai conseguir fazer isso assim. Como é que você vai fazer? Você vai abrir o ECAC com esse nível 2, vai lá em declarações demonstrativas e vai dizer que quer fazer uma declaração online, que é o quê? Aquela declaração direto no computador ou no celular. E aí, o que você vai dizer que sim, ele vai mostrar para você no computador a sua declaração pré-preenchida. Aí você diz, não, mas eu não quero trabalhar online, não, porque isso é muito chato, eu não gosto disso. Ou então, você buscou isso no celular. O que você faz? Você cria digamos, você salva na nuvem aquela declaração, vai criar lá uma senha e entra no seu computador, no programa, no computador e recupera online. Então, tudo aquilo que estava online vem para o seu computador já a pré-preenchida. Tá? O detalhe é esse. Quem tem certificação digital, se não for certificação digital na nuvem, ele faz desse jeito que a Sandra fez. Abre nova, quero recuperar através da pré-preenchida e ele te traz declaração. Se tiver certificação digital na nuvem ou nível 2 do GovBR, você vai começar com uma declaração online e vai continuar no seu computador. Não, okay? E muito bom. O plano, Gisele, o plano de saúde também já está preenchido. Plano de saúde, os rendimentos isentos e não tributáveis, todos os rendimentos os exclusivos, todos os rendimentos tributáveis. Então, achei assim, só não está o saldo bancário. Mas esse ano que vem está com cara de estar prontinho. Sim, possivelmente. Porque depende do acerto do banco, da Receita com os bancos, deles passar... Quer dizer, na verdade, do banco dar essa informação para a Receita num arquivo que a Receita pudesse importar esse dado. É verdade. Porque essa não é rendimento, não é informação obrigatória, né? Porque as demais são. Não, qual é o complicativo que eu vejo nisso? É porque isso é declaração de bens. Então, o contribuinte, digamos, cada um, digamos, coloca na declaração de bens de uma maneira. Por exemplo, não fazendo propaganda, mas o comprovante de rendimentos do Itaú é o melhor de todos. Por quê? Porque ele te diz o código do bem. Ele diz lá, CDB, 45, poupança, 41, fundo isso, 72, 74, 49. Então, se todos os comprovantes viessem assim com código, a Receita poderia perfeitamente buscar isso e já botar na sua declaração com código. Agora, os outros bancos não dizem nada disso, ele simplesmente bota lá, CDB, rendimento de CDB, ou então saldo do CDB, ano passado e início. E o contribuinte fica perdido, porque ele não sabe que o CDB é uma aplicação de renda fixa. Entendeu? A CDB, para mim, isso é poupança, sapeca lá o 41. Entendeu? Então, se for padronizado, obrigar o banco a colocar o código do bem, isso vai ficar fácil. Eu acho que a gente consegue, quer dizer, a Receita consegue evoluir nesse sentido, em que a fonte pagadora informe para o contribuinte o código correto do bem, e aí vai ficar fácil. A dificuldade que eu vejo é essa. Não, e eu acho que tem uma coisa que ficou melhor também, foi a questão do rendimento, dos rendimentos recebidos, seja do INSS, seja das empresas, né? Que agora você pode entrar no banco e tem lá informes de rendimento. Aí, se você tem conta salário, já está lá. Se você recebeu do INSS, está lá. Rio Previdência, está tudo lá. Então, isso facilitou muito a vida do contribuinte, dele não ter que ligar, entrar em contato, entrar lá na página do GovBR, do INSS, para pegar informe de rendimento, para não sei o quê.
Eu acho que ficou bem fácil. E a gente ainda tem um tempinho, deixaram uma pergunta aqui com relação... onde eu... espera lá. Tem uma que é seguro de responsabilidade civil. Posso deduzir no livro caixa? Eu diria que não, porque isso não é uma despesa necessária. Tá. Você pode deduzir só as despesas necessárias. Tá. Com relação ainda à questão do precatório do RRA, o valor que recebeu do precatório, aonde que ele lança no RRA, não é isso? Uhum. E essa atualização monetária, ele lança no isento, que foi isso da decisão do STF. Isso. Até hoje, eu diria, se for no contexto da rescisão, se ele foi demitido, o principal é tributável, lança como RRA, juro e correção é rendimento isento. A depender da tradução desse julgado do STF, todo mundo que receber pagamentos atrasados, a multa e juro, será rendimento isento. Tá. E aí ele lança esse precatório na ficha com o CNPJ da Caixa Econômica, que foi que pagou? Isso, Caixa Econômica ou Banco do Brasil. Hoje em dia, a Justiça Federal, causas trabalhistas, Banco do Brasil ou Caixa quem paga. E aí, na declaração, coloca o CNPJ da Caixa. Da Caixa ou do Banco do Brasil, sim. Tá. Que legal. O pessoal está falando que o Santander é muito ruim o informe de rendimento. A questão da XP, que da XP também é legal. A XP também está mostrando o código. Gente, a gente botou aí no chat a lista de presença, se vocês puderem assinar, porque a gente pediu pontuação e a gente ainda não recebeu, mas aí a gente só vai poder emitir o certificado com a pontuação se a gente tiver as presenças. E aí, já que a gente está falando... Josué, obrigada por estar aqui. Você quer fazer uma pergunta? Ainda falando, então, dessa questão do dedutível, tem também uma coisa do dedutível que me preocupa muito, que é a questão das doações, né? A doação para os fundos, a doação para o incentivo à cultura e ao esporte, que vi algumas matérias que tem muita gente colocando e não houve o pagamento efetivo. Existe isso? Como é que seria esse pagamento dedutível então, ou não? O que acontece? Nós temos doações, o contribuinte pode fazer doações para diversas entidades. Fundo da Infância e Adolescência, do idoso, daquele Pronon, Pronas e Pronon, diversas delas. O que ocorre? Ele pode doar ao longo do ano calendário, quer dizer, durante o ano passado, ele fez doações, ele vai colocar na declaração desse ano e deduzir. E também tem algumas que ele pode doar nesta declaração. Depois de apurar o imposto, ele verá o quanto ele vai pagar de imposto e, sobre este valor do imposto, ele pode destacar um pedaço para fazer a doação. Na prática, significa que ele carimba o imposto dele. Eu acho isso super legal, porque é uma oportunidade que você tem de saber para onde vai o seu dinheiro. A gente paga muito imposto e o que a gente vê é que a gente não tem a menor ideia onde os nossos governantes aplicam o nosso imposto. Quando você faz essas doações, você determina para onde vai o seu dinheiro, pelo menos parte daquele seu dinheiro do imposto. Ok? E aí o que acontece? Essas doações que você faz, digamos, agora, na hora da declaração, você tem que pagar até o dia 30, que é o prazo de entrega da declaração. Se você não paga até o dia 30, ele não vai considerar aquilo como uma doação e você vai pagar imposto sobre aquilo. Deixa eu explicar isso melhor. Imagine que você tem lá, digamos, apurou o imposto
você ganha bem o imposto, quer dizer, o imposto devido. Não é o imposto que você vai pagar na declaração. Não é o resultado do ajuste. É aquilo apurado. R$100.000 de imposto devido. Não se assustem, porque R$100.000 de imposto devido não é muita coisa, não. Não. Não é, não. Pior que não é. Então, você apurou o imposto devido lá de R$100.000. E aí você resolveu doar para o Fundo da Infância e da Adolescência. Você pode doar até 3%. Significa que você pode doar, você vai carimbar daqueles 100 mil que você vai pagar de imposto, 3 mil para as crianças e adolescentes. Ok? Significa que você vai fazer um DARF de R$3.000 com o CNPJ do Fundo da Infância e da Adolescência e vai fazer um outro DARF de R$97.000 para pagar o imposto. Você não pagou nada demais. Você vai ter um DARF de 3 mil e outros 97 que, somados, vão dar os seus 100 mil de imposto devido. Ok? Se você não pagar esse DARF da doação até 30 de abril, significa que você, digamos, não doou. Então, você vai ter que pagar 100 mil de imposto. Então, aquele seu DARF de 97 mil pagos, você vai ter que complementar depois do dia 30, e com multa e juros, mais R$3.000. Ok? Se você diz, não, mas eu não tenho imposto para pagar. O meu imposto devido é 100 mil, mas, na realidade, eu tenho uma restituição de R$10.000. Por quê? Porque, ao longo do ano, eu paguei R$110.000 como antecipação. Então, a minha restituição é R$10.000, porque eu paguei 110, devia só 100, então tenho 10 de restituição. Como é que eu faço? Bom, você vai adiantar o que você vai receber na restituição. Então, se você tem 100 mil de base de imposto devido, você doa 3 mil, você vai fazer um DARF de R$3.000 e, na hora que você vier a receber sua restituição, ao invés de receber 10, você vai receber 13. É o quê? É 10 mil da restituição e mais os 3 que você fez como doação. Num momento de Selic alta, eu diria que até vale a pena você fazer uma doação quando você tem restituição. Por quê? Porque aqueles 3 mil vão vir corrigidos. E é uma boa correção, porque você paga em abril e vai começar a corrigir de maio em diante. Quer dizer, se a Selic estiver alta, dificilmente você vai no banco conseguir uma taxa de remuneração tão boa quanto a Selic. Porque o seu esse valor aplicado é baixo. Você vai conseguir uma taxa boa de remuneração se você aplica muito dinheiro. Você vai no banco e diz, eu quero aplicar R$5.000. Ele vai rir na sua cara e vai dizer, você vai render centavos. E se você aplica nesse caso, certamente você vai ter um trocadinho melhor do que se você aplicasse esse dinheiro numa aplicação qualquer. Não, se a gente pensar que a Selic está 2,75, não é isso? E deu uma subida boa agora esse mês. Estava bem baixinho, mas deu uma subida boa agora esse mês. Mas acho que é isso, 2,75. Aí a correção, se você entregar agora, pagar os 3 mil, receber logo em maio, em junho, você já, Sim, já teve uma... Lucrou. Já valeu a pena. Valeu a pena. Eu recomendo ainda mais a todo que é mundo. questão de cidadania, quer dizer, você poder escolher aonde está o seu dinheiro, você saber para onde vai o seu dinheiro. Eu digo sempre, isso pode parecer utopia, mas eu digo, no Brasil paga-se pouco de imposto de renda. O imposto de renda no Brasil é baixo. Você não tem retorno daquilo que você paga. Isso aí. Essa que eu acho que é a grande questão. Por isso que eu faço muita campanha para a destinação do imposto de renda para o PRONAS, PRONON e para o Fundo da Criança, do Adolescente e do Idoso. Porque eu acho que esse é um dinheiro que a gente consegue enxergar onde ele está sendo aplicado. Exatamente. Como está sendo aplicado, que tipo de transparência tem, quais são os projetos que estão sendo feitos, né? E nós, enquanto cidadãos, podemos, inclusive, verificar como estão indo esses projetos. É isso que eu ia dizer, é que muita gente não sabe, mas esses fundos, eles têm participação popular. Você pode ir lá e fiscalizar, saber, vem cá, onde você está aplicando o meu dinheiro? O que foi feito? Você consegue saber, digamos, para onde está indo, influenciar ali, reclamando, não, eu quero a prestação disso. Você pode perfeitamente brigar por aquele dinheiro. Isto é cidadania. Não basta você pagar e, não quero nem saber. Procure saber para onde está indo seu dinheiro, o que estão fazendo com ele. Isso é super importante. Eu acho. Eu acho isso fantástico. E não sei se tem mais alguma pergunta, alguém quer abrir aí e falar. E o dinheiro... Leônidas, dá para escutar?
E o dinheiro está ficando no Rio. E o dinheiro, quando a gente estiver aplicando, a gente está ficando no Rio. Pior do que vai para não sei aonde, a gente nunca sabe, entendeu? Sim. E a gente pode centralizar o dinheiro aqui. Sim, é só você escolher um fundo que seja do Rio de Janeiro. Isso. Você escolheu bem o fundo. Fácil. Albertina, as crianças da cidade do Rio de Janeiro agradecem, tá? Contribua com o CMDCA Rio, que está fazendo um trabalho bem interessante, e eu tenho contribuído porque eu sou cidadã, e aí fui lá e falei assim, não, eu quero contribuir com vocês com a questão da transparência e do compliance. Então, estou ajudando a eles lá de forma gratuita, porque sou uma cidadã. Então, eu achei que eu posso devolver um pouquinho do que eu aprendi. Então, convido a todos a participarem. Eu acho que a criança é muito importante, sempre foi. Mas o idoso é esquecido. Ele está esquecido, mais que nunca. É esquecido até pelos seus. Isso é verdade. E o Fundo do Idoso também da cidade do Rio de Janeiro e o estadual também estão com um trabalho de transparência bem interessante. Se engaja lá, vem com a gente. Qual deles? Da cidade do Rio de Janeiro. Ah, tá. Tá? Obrigada. Eu te convido. Acho que vale a pena todos nós exercermos a nossa cidadania, porque cidadania não é só votar, né? O voto é obrigatório, então é um cidadão passivo, né? Acho que a gente tem que ficar ser mais ativo. Precisamos ser mais ativos. Mais ativos. Ativos e solidários. Boa noite. Boa noite. Eu poderia fazer uma pergunta? Claro, até duas. Eu queria saber como que é tratado o não residente no Brasil que tem rendimentos no Brasil, por exemplo, de aluguel. Ele tem bens no Brasil, tem conta bancária, mas ele se declarou não residente, mas ele tem rendimentos aqui. Como é que funciona? Ele está obrigado à declaração, não está? Não. O não residente não deve fazer declaração no Brasil. Quem paga a esse residente, quem faz o pagamento, é que tem a obrigação de reter. Antes de entregar o dinheiro, retém e recolhe. Ou o procurador. Na verdade, existe uma divergência da Receita entre o que está na instrução normativa e o que está na lei. Eu agora não vou afirmar, porque eu não lembro exatamente qual é qual é outro. Mas um diz que é a obrigação de, digamos, reter e recolher. Um diz que é o procurador, o outro diz que é o pagador. Mas, de qualquer maneira, um dos dois tem que reter antes de pagar. Então, suponhamos, digamos que o estrangeiro, digamos o Obama, o Trump. Trump comprou alguns apartamentos aqui no Brasil e resolveu alugá-los. Tá? Se ele alugar esses imóveis para uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica vai reter antes de remeter o dinheiro para ele, vai reter lá os 15% do aluguel, que no caso de rendimento no exterior é 15%, vai reter 15% e vai recolher no nome dele, no CNPJ da pessoa jurídica, e vai remeter o líquido, os 85%. Se for uma pessoa física, ou o locatário, ou o procurador do Trump no Brasil, esse procurador tem que estar no Brasil, ele vai reter 15% e vai remeter os 85% para o Trump lá fora. Tá? E aí o que acontece? Esse procurador ou o locatário, eles vão, no ano seguinte, fazer uma DIRF dizendo que pagaram ao Trump aquele valor com retenção na fonte. Então, o DARF de pagamento de recolhimento da fonte é ou do locatário ou do procurador. E aí, dependendo de qual linha você vai seguir. Se você vai seguir a lei ou se vai seguir a instrução normativa. Mas é o brasileiro que paga, é que vai reter e recolher no seu CPF. Ok? E estrangeiro, quer dizer, o não residente, não faz declaração no Brasil. Se fizer declaração no Brasil, ele estará sinalizando para a Receita que ele voltou a ser residente. E aí, em voltando a ser residente, ele vai pagar no Brasil sobre os rendimentos que ele tiver em qualquer lugar do mundo. Então, digamos, o Trump, que é multimilionário lá, se ele fizer uma declaração aqui no Brasil, ele vai ter que pegar toda a fortuna, todo o rendimento da fortuna que ele tem e oferecer a tributação no Brasil.
Tá? Tá louco. Isso significa dizer que o não residente obrigatoriamente tem que ter um procurador no Brasil. Sim. Para receber os rendimentos aqui, sim. Ou, digamos, quem pagar a ele vai se responsabilizar por essa retenção. Bom, quem tem imóvel alugado, quem tem bens no Brasil e os aluga, necessariamente tem que ter um procurador. Tá? Não, e tem que ter muito cuidado, sabendo muito cuidado na escolha desse procurador, né? Porque é esse procurador que é responsável, né? Agora, nessa linha dele do não residente, o estrangeiro residente aqui, ele é considerado como um qualquer. A nacionalidade não importa. Não importa a nacionalidade. O que importa é, digamos, a caracterização de contribuinte brasileiro ou não. E aí, um detalhe, digamos, para ser contribuinte é muito mais fácil do que para deixar de ser contribuinte brasileiro. Por que eu digo isso? Para você se tornar contribuinte brasileiro, basta que você, num período de 12 meses, você passe no Brasil 184 dias. A partir do 184º dia, num período de 12 meses, você torna-se contribuinte brasileiro. Então, se você entra e sai do Brasil, num período de 12 meses, se você entrou e saiu e ficou aqui mais do que 184 dias, você tornou-se contribuinte. E uma vez tornado contribuinte, você só vai deixar de ser contribuinte se você passar 12 meses ininterruptos fora do Brasil. Entendeu? Então, é fácil você se tornar residente, é difícil você deixar de ser residente, a menos que você determine a sua saída. Imagina alguém que fica por exemplo, quem trabalha em plataforma da Petrobras, um estrangeiro que vem trabalhar na plataforma. Ele passa 15 dias na plataforma, 15 dias de folga. Tá? Só que 15 dias ele passa na plataforma, obviamente ele está no Brasil. Os outros 15 dias, ele não passa 15 dias fora do Brasil, porque, no mínimo, ele gasta um dia para sair do Brasil e outro dia para chegar no Brasil para voltar a trabalhar. Então, a cada, digamos, 32 dias, ele fica 17 no Brasil e 15 fora. Significa que, num período de um ano, digamos, no mínimo, quer dizer, até menos, mas em um ano, se a gente tomar como prazo um ano, certamente ele vai se tornar contribuinte brasileiro. Ele vai passar mais do que 184 dias aqui. No momento em que ele se tornar residente no Brasil, ele vai continuar residente, se ele continuar nessa briga de 15 lá, 15 cá, 15 lá, 15 cá. A menos que ele diga, não, vou largar esse emprego na Petrobras. Aí ele faz uma comunicação de saída e no ano seguinte ele diz em que dia ele efetivamente saiu do Brasil. Ele deixa de ser residente. Mas se ele não comunicar a saída dele, ele só vai deixar de ser contribuinte 12 meses depois da sua saída. Tá? Ok. Uma outra... Só uma curiosidade. Tem uma situação, digamos, no mínimo estranha, que ninguém, digamos, bateu o martelo, ninguém comentou, que são as pessoas que estão presas no Brasil. E tem muita gente presa no Brasil. Presa nesse sentido figurado. O quê? A pessoa, digamos, é até estrangeiro, veio visitar um parente a partir de março do ano passado aqui no Brasil e o país onde ele reside, onde ele estava, fechou suas fronteiras. E ele não consegue sair do Brasil. Essa pessoa, digamos, eu diria que está presa no Brasil e certamente tornou-se contribuinte. Então, fiquem atentos para isso, porque tem muita gente que está aqui há mais de 184 dias, mesmo sem querer, está se tornando residente. Boa essa, porque outro dia um motorista de aplicativo perguntou isso. Ele é venezuelano, aí ele entrou antes da pandemia para fazer uma visita para a família e aí ele não conseguiu voltar. Ficou preso. Então, 184 dias depois de ele estar aqui, se ele não saiu do Brasil em nenhum dia, mais ou menos, um pouco mais de 6 meses depois, ele virou brasileiro. Então, se ele está trabalhando como motorista de aplicativo, a partir do 184º dia, ele tem que recolher carnê-leão aqui. Nos 183 primeiros dias, o que ele ganhou, o Brasil nem se importa, ele não vai pagar nada aqui. A partir do 184º dia, ele é contribuinte brasileiro. Vai ter que pagar carnê-leão.
Aí o Johnny está perguntando aqui, seria o caso daquelas pessoas que fazem intercâmbio também? Não, mas aí vale a mesma regra do intercâmbio se ela faz 184 dias ou menos, não é isso? Não. Quem faz intercâmbio lá fora, quem faz intercâmbio aqui. Vamos ver as duas situações. Digamos, eu tenho um filho que vai fazer intercâmbio, tá? E aí, digamos, se ele vai fazer o intercâmbio e conseguir um emprego lá fora, eu o aconselharia a fazer uma saída definitiva. Por quê? Digamos, ele saiu não com um ânimo definitivo. Não, eu vou fazer o intercâmbio, vou passar 1 ano lá fora, tá? Então, se ele vai só estudar, não está ganhando nada lá, ele pode perfeitamente continuar sendo contribuinte brasileiro, aparece na declaração do pai como dependente, vida que segue. Agora, se ele saiu para fazer o intercâmbio, e aí, digamos, nas horas vagas, arranjou um emprego lá no McDonald's, e ganha um dinheirinho lá bom no McDonald's. Se ele não comunicar a saída definitiva dele, quer dizer, se ele não comunicar o ânimo de sair definitivamente, o que ele ganhar no McDonald's vai ter que pagar imposto aqui no Brasil. Tá? Então, dependendo da situação, é interessante comunicar a saída dele ou não. E a Receita Federal controla isso de alguma forma? Eu nunca vi nenhum programa que controlasse isso, não. Mas não seria difícil controlar, não. Por quê? Toda vez que você sai do Brasil, a Polícia Federal registra a sua saída. Mesmo que você saia, digamos... Então, se quiser, é só a Receita pedir lá as entradas e saídas do camarada, ela vai ver direitinho quem está aqui há mais de 184 dias ou não. Você não percebe, mas a Polícia Federal sabe direitinho todas as suas entradas e saídas. Ainda que você não... Você chega lá, simplesmente mostra o passaporte lá naquele leitor, ele lê, você passa. Alguém sabe que você saiu e alguém sabe que você entrou. Não, e agora você falando isso, lembrando aqui que quando você sai, na hora que você passa o passaporte, o fiscal, o policial, o que quiser chamar, ele pergunta para você, tem bens a declarar? Sim, isso é interessante. Falar um pouquinho disso. Uma dúvida que muita gente não sabe e erra. Você pode sair do Brasil ou pode entrar no Brasil com quanto você quiser. Não existe limite de valor para você sair do Brasil. Tá? Imagine que você vendeu aqui do seu apartamento, aquela sua cobertura em Ipanema, ganhou lá 3 milhões de reais, 5 milhões de reais e transformou tudo em dólar. Então, os seus 5 milhões de reais, você transformou em 1 milhão de dólares. E você tem uma boa segurança, não tem medo de carregar o dinheiro da sua casa até o aeroporto num carro, você contrata seguranças, bota 1 milhão de dólares na mala e resolve levar 1 milhão de dólares em dinheiro. Vai ter problema para sair? Nenhum problema. Desde que você, antes da sua saída, entre lá no site da Receita, bote lá no Google, EDBV, e diga, estou saindo do Brasil em tal data, estou levando 1 milhão de dólares. Você chega no aeroporto, procura a Receita e diz para o fiscal, estou aqui com a minha mala com 1 milhão de dólares. Apresenta a ele a EDBV. É uma declaraçãozinha que diz, eu, fulano de tal, CPF tal, estou saindo em tal data, com 1 milhão de dólares em espécie. O fiscal vai te chamar num canto, numa salinha, obviamente, e vai contar o seu 1 milhão de dólares. Vai ver que só tem 1 milhão de dólares, nem mais, nem menos, vai carimbar aquela sua declaração e você vai tranquilamente com o seu 1 milhão de dólares para o exterior. Isso o quê? Quando você chegar lá no seu destino, a alfândega de lá vai lhe ver com 1 milhão de dólares, vai pegar. O que você fez? Assaltou um banco? O que você fez? Não. Esse 1 milhão de dólares está quente, eu já passei na alfândega do Brasil e ele atestou que eu estou trazendo legalmente 1 milhão de dólares. Problema nenhum. Você não tem problema nem para sair, nem para entrar no seu destino. Ou o contrário, você sai do Brasil, passa um tempo lá, sua tia morre, lhe deixa uma herança lá, e aí você vai receber lá 1 milhão de dólares em dinheiro lá dentro no banco. Você vai no banco, saca aquele 1 milhão de dólares, bota numa mala e vem para o Brasil. Quando chegar no avião, ou mesmo antes de embarcar, você de novo entra na internet, faz a EDBV e diz, estou trazendo 1 milhão de dólares. Certamente você vai passar na alfândega de lá e a pessoa lá vai dizer, não, realmente esse dinheiro é quente, não é fruto de roubo, de terrorismo, nada disso. Você chega aqui com a sua EDBV e diz para o fiscal, estou trazendo 1 milhão de dólares. De novo, ele vai levar você numa salinha, vai contar aquele 1 milhão de dólares e você vai estar absolutamente legal com 1 milhão de dólares.
Entendeu? E aí você pode, neste caso, você pode guardar esse $1 milhão, porque você o trouxe legalmente, você vai tê-lo em casa, ou você pode fazer o câmbio lá no aeroporto mesmo e voltar para casa com $5 milhões e botar na sua conta. Então, não existe esse limite. O que você precisa é informar que está levando e, obviamente, que o fiscal vai exigir a origem desse dinheiro. Se você vendeu, imagina, você vendeu seu apartamento, R$5 milhões, transformou em $1 milhão. Você não fez isso num doleiro. Você foi ao banco, numa casa de câmbio, fez um contrato de câmbio, então você tem lá a sua mala cheia de dólares e um contrato de câmbio que prova a origem daquele $1 milhão. Problema nenhum. Não sei, a título de curiosidade, não sei se vocês vão lembrar de um chinês que vendeu a pastelaria, pegou o dinheiro todo dele, botou numa mala e tentou sair do Brasil. E aí chegou lá, a Polícia Federal, dizem as más línguas, que ele morreu por, maus tratos. Eu nem sei que fim levou isso, mas à época, a desconfiança é que ele teria sido maltratado e morreu nas dependências da Polícia Federal por conta do dinheiro que levava. Por quê? Porque ele estava saindo do Brasil com dinheiro e não avisou ninguém. Então, aquela saída era ilícita. Ele não provou, ele não avisou e não provou a origem do dinheiro. Não digo que ele tenha morrido, com razão, mas ele cometeu o erro de não informar. Se tivesse provado que, aquela origem tinha sido a venda da pastelaria, não teria tido problema nenhum, não teria... Talvez ele tenha morrido até de infarto, de repente ficou nervoso, que realmente essas coisas deixam a pessoa nervosa, talvez até morrido de infarto por conta do susto. Poderia ter evitado se tivesse comunicado. Não pode levar o dinheiro enrolado no corpo, como aconteceu semana passada, a menina que foi presa com $40 mil, com uma bolsa presa ao corpo com o dinheiro. Então, as pessoas até fazem isso com medo. É que eu digo, muita gente se prejudica e tem prejuízo por, ignorância. Ignorância no bom sentido, quer dizer, por falta de conhecimento. Exatamente. A ignorância não é privilégio dos incultos, não, hein? Tem muita gente muito culta que é ignorante em determinados aspectos. E aí, para a gente fechar, a questão do auxílio emergencial. Isso aí é pano para manga, hein? Então, o que acontece? A legislação diz que quem recebeu mais do que 12 vezes 1903 e 94, que dá 22 mil quebradinhos, não poderia ter recebido o auxílio emergencial. Tanto quem faz declaração, quer dizer, então, uma das condições de obrigatoriedade de fazer declaração é quem ganhou mais do que esses 22, acho que 22.784, se eu não me engano. 22.784 e ganhou auxílio emergencial. Neste caso, se a pessoa ganhou mais de 22.784 e recebeu auxílio emergencial, ele vai ter que devolver esse auxílio emergencial. E também aquele que recebeu mais do que 22.784 e colocou na sua declaração como dependente alguém que recebeu auxílio emergencial. Isso está muito comum. É comuníssimo. Eu já vi muitos porteiros, nada contra a classe dos porteiros, mas o porteiro trabalha lá, está aposentado, recebe lá, salário mínimo, seja lá o que for, recebeu, 18 mil de rendimento da portaria, do condomínio. Tem lá a aposentadoria dele de R$6 mil. 18 com 6, 24. Está obrigado. Digamos que ele ganhou 18 mil de salário de aposentadoria e mais 11 mil de INSS, que dá 29. Então, ele está obrigado a fazer declaração. Sabe que está obrigado, vai fazer declaração. Mas, inadvertidamente, coloca a mulher como dependente. E a mulher se habilitou ao auxílio emergencial. Conclusão, quando ele transmite a declaração, vai ter a ingrata surpresa de receber uma GRU para ele devolver os R$3 mil que a mulher recebeu do auxílio emergencial dela e do filho. Tá? Então, estejam atentos. Antes de fazer declaração, das pessoas, perguntem se quem está como dependente recebeu o auxílio emergencial. Se recebeu, não coloque, porque é roubada, porque, você vai ter que devolver todo o auxílio emergencial. Aí a pessoa diz, não, mas eu gastei 5 mil para a minha mulher e os meus filhos, gastei 5 mil de plano de saúde. A minha mulher de auxílio emergencial só recebeu R$3 mil.
Só que aqueles 5 mil de dedução vão corresponder a R$ 1.200 de redução de imposto. Então, ele vai ter o imposto dele reduzido em 1.200, mas vai ter que devolver R$ 3.000. Então, não vale a pena, como regra, não vale a pena ter como dependente alguém que recebeu o auxílio emergencial. Porque o auxílio emergencial você devolve no todo e as deduções do dependente, elas entram lá diminuindo o rendimento e aí você aplica a alíquota. Então, em geral, a redução que você tem com a dedução é muito menor do que o auxílio emergencial. E vai poder fazer, quem transmitiu, por exemplo, e aí viu isso, pode fazer retificação? Está podendo retificar. Eu não sei o que vai acontecer depois. A meu juízo, como não tem nada escrito, eu acredito que essas pessoas não serão penalizadas terão direito ao arrependimento. Coloquei, me arrependi, tirei. Eu até diria que mas isso dentro até... Desculpa, mas assim, isso pressupõe-se que até 30 de abril, porque depois do prazo, você trocar, retificar para tirar o dependente, será que aí é que não tem... Não. Eu diria que, digamos, para ficar mais seguro de quem tiver essa situação, eu faria a declaração do dependente. Entendeu? Porque fica perfeitamente defensável que, digamos, você cometeu um erro. Porque você não poderia ter colocado aquela pessoa como dependente. Não é nem, digamos, não foi por vontade sua que você tirou. Você foi obrigado a tirar porque o dependente fez declaração. E não pode existir em 2 declarações para o mesmo CPF. Então, você foi obrigado a tirar porque o seu dependente fez declaração. É diferente de você, por opção, ter tirado o dependente. Perceberam a diferença? Então, por precaução, se eu estivesse numa situação dessa, eu diria para minha mulher, sou porteiro, diria para minha mulher, você vai estar obrigado a fazer declaração. Ainda que só coloque o auxílio emergencial, você vai fazer, porque como você fez, você me proíbe de colocá-la como dependente. Então, digamos, eu não tirei você porque eu quis, eu tirei porque fui obrigado, porque ela exerceu o direito dela de fazer declaração. Fazer declaração é um direito de cada um. Alguns têm obrigação, outros têm o direito de fazer. Eu acho que isso é assim mesmo. Eu acho que se ele fizer, ele faz a declaração do dependente, transmite e vai lá e retifica a outra, não tem nenhuma questão. Porque, olha só, eu vi que estava errado, refiz a declaração, fiz a declaração do dependente e retifiquei e fui a obrigado. minha. Fui obrigado a retificar. Então, nesse caso, ele foi obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta para tirar uma dúvida. Posso? Pode. Tá, então é o seguinte, eu tenho uma pessoa que me consultou porque a mulher dele é dependente, mas ele recebeu mais de 22 mil e 28.300 e pouco que ele não desconta o imposto de renda. Ele não é obrigatório a fazer a declaração porque ele não atingiu os 28.559, se eu não me engano, que é o teto. Mas a mulher dele recebeu auxílio emergencial, ela só tem o auxílio. Ele não é necessário fazer a declaração, não é isso? Não. Ele sozinho não está obrigado, ela sozinha não está obrigada, ele não é obrigado a fazer declaração em conjunto, perfeitamente. Nenhum dos dois estaria obrigado. Nenhum então, dos dois não faça. Okay. Tá bom, muito obrigada. Nada. Bom, Johnny, acho que é Johnny, que tem uma dúvida sobre o MEI, mas eu precisaria que você fizesse a pergunta, porque eu não entendi. Para a gente poder encerrar. Posso até uma parte que também queria saber. O microempreendedor individual, ele faz a declaração dele, né, a declaração do MEI, que é um CNPJ como outro qualquer, né? E aí ele tem a obrigatoriedade de parte desse valor colocar como rendimento isento e parte como rendimento tributável, não é isso? Eu diria que até bem pouco tempo atrás, o entendimento da Receita, quer dizer, era mais ou menos... A Receita era silente, mas eu entendi e eu pessoalmente continuo entendendo. O que acontece? Você tem aquela questão que o MEI não é obrigado a fazer escrituração. Então,
o rendimento isento do MEI está limitado ao lucro presumido. Dependendo da atividade dele, o faturamento dele, parte do faturamento vai ser, você aplica aquele percentual, é o rendimento isento. O que passar daquilo seria rendimento tributável. Isso se ele tivesse, eu entendo, se ele tivesse obrigado a escriturar e provar que aquele restante é rendimento tributável. Tá? Apesar do perguntão este ano falar diferente, eu diria que ele só, eu no lugar dele só colocaria como rendimento tributável o que exceder aquela parcela do lucro presumido, se ele precisar justificar a variação patrimonial. Se não, eu entendo que o que ultrapassar aquele limite, para mim, é rendimento isento. Até porque o MEI é muito pouco, o valor é muito pequeno para alguém se interessar em, digamos, fiscalizá-lo cobrando isso. Às vezes, o que pode acontecer, por exemplo, ele teve um rendimento, por exemplo, um faturamento do MEI de 80 mil. Aí ele pegou, e a gente sabe que as pessoas se confundem, que o dinheiro do MEI não é seu, né? É do MEI. Aí ele pegou lá o dinheiro do MEI e comprou um carro, na pessoa física. Aí ele vai precisar justificar, porque se ele não tem rendimento e o rendimento dele veio só do MEI, como é que ele comprou o carro? Exatamente isso. Então, lógica. Ele vai colocar como rendimento isento o percentual da atividade dele e o que ultrapassar para ele poder justificar a compra desse carro, ele vai oferecer a tributação como rendimento recebido de pessoa jurídica e vai tributar. Ok. Bom, tenho uma outra dúvida. Posso fazer mais uma pergunta? É rapidinho, é uma pergunta pequena. E depois a Simone, porque, gente, são 18h40, a gente já estourou um pouquinho do tempo. É muito rápido, é muito rápido. É o seguinte, o aposentado acima de 65 anos, os rendimentos dele até 24 mil é isentos, né? Mas vamos supor, ele ganhou os 24 mil de isentos e ganhou mais 10 mil tributáveis. Ele é obrigado a declarar? Não, né? Não. A obrigatoriedade de apresentar a declaração é se você ganhou mais do que 28.560 como rendimento tributável ou mais do que 40 como rendimento isento ou exclusivo na fonte. Ah, tá ok. Não se somam os dois. É um ou outro. Ou outro. Se ele ganhou mais de 40 como isento... Isento ou exclusivo ou mais de 28.560 como tributável. Como tributável. Ah, ok, obrigada. Ô, Johnny, desculpa, fala a sua pergunta aí. Está ouvindo? Sim. Então, a pergunta do MEI é que o MEI faz a declaração anual também. E alguns MEIs também receberam auxílio emergencial. Né? Vai haver esse cruzamento quando for fazer a declaração do MEI? Como que vai ser? O MEI é como se fosse uma pessoa jurídica. O MEI é uma pessoa, a pessoa física é outra pessoa. Elas não se confundem. Tá? Então, digamos, a pessoa, por ter MEI, não está obrigado a fazer a declaração. Então, ele pode ser MEI, se não ganhou nada, digamos, não teve rendimentos tributáveis exclusivos na fonte, maior que 40 mil reais, ou não teve como rendimentos tributáveis mais do que 28.560, ele sequer estaria obrigado a fazer a declaração. E digamos, aquele que recebeu auxílio emergencial, só por ter recebido auxílio emergencial, não está obrigado. Então, bom, não sei se eu confundi, mas o fato dele ter MEI e receber o auxílio emergencial, uma coisa não interfere na outra. São coisas totalmente distintas. Ok? Simone, vai você para a gente poder encerrar, porque eu tenho uma outra live às 19 horas. Boa noite. O caso é de um sócio de microempresa, tá? Que tem uma prolabore em cima de salário mínimo, né? E ele recebeu o auxílio emergencial. O rendimento dele é só o salário mínimo. Significa que ele recebeu menos que 22. Ele só tem esse rendimento que é menor que 22 e recebeu auxílio. Ele pode, se quiser, ele pode fazer a declaração e informar o auxílio que ele recebeu. Ele não vai estar obrigado a devolver por ele ter... Não, porque ele recebeu menos que 22. Ele recebeu menos que 1.900, em média, ele recebeu menos que 1.903,98 por mês.
E o autônomo, no caso, que declarou uma renda que ultrapassou esse valor, juntando com o emergencial, ele pode fazer uma correção para diminuir essa renda? Bom, ele tem que dizer a verdade, né? Se ele recebeu menos que isso, ele até pode. Se ele errou, ele pode fazer uma correção. Certo. Obrigada. De nada. Gente, muito obrigada a todas e todos que estiveram aqui com a gente. Quem vai assistir a gente depois, espero que gostem. É sempre um prazer para nós receber o Leônidas Quaresma para a gente falar sobre imposto de renda. Passamos o ano passado todo, vários meses, falando de imposto de renda, porque queria lembrar para o profissional da contabilidade que imposto de renda são os 365 dias. Essa declaração que a gente faz, o nome dela é Declaração de Ajuste Anual. Então, lembre-se para o seu cliente que ele é necessário as informações durante todo o ano. Então, tenham cuidado para que não tenha problemas. Então, venda de carro que vendeu o carro e não falou, né? E imóvel que vendeu e passou o prazo de fazer o ganho de capital, o pessoal que está investindo na Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores, as aplicações no exterior, Bitcoin da vida. Então, prestem atenção. Leônidas, muito obrigada. Semana que vem teremos sobre Simples Nacional, principalmente falarmos das prorrogações que saiu agora de tarde, né? Então, é muito importante a gente falar. E teremos também, no dia 12 de abril, a gente vai fazer uma live só sobre rendimento no exterior e Bitcoin, porque isso aí é pesado. E no dia 31 a gente vai falar sobre Simples Nacional, e no dia 7 nós vamos falar sobre Design Think, que é aí uma forma dos contadores, do profissional e dos consultores pensar o seu negócio. Então, a gente está trazendo um especialista aqui para nos ajudar a todo mundo a pensar seu negócio. Gente, muito obrigada, boa noite, fiquem com Deus, fiquem seguros. Leônidas, suas considerações finais aí. Eu só tenho a agradecer a vocês terem me prestigiado. Sinceramente, eu espero que tenha valido a pena esse tempo que vocês gastaram aqui. Espero que tenha trazido alguma novidade, que eu tenha ajudado. E é sempre um prazer estar com vocês. Contem comigo incondicionalmente, sempre. Okay. Muito obrigado. Eu que agradeço. Essa live vai estar disponível lá no canal do YouTube. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, no canal do Sindiconte Rio, e sigam nas nossas redes sociais, tá bom? Beijo no coração, tenham uma boa noite, fiquem seguros. Boa noite. Se sair de casa, use máscara, tá?